Nesse dia 26, quando a gente olha para o céu, astronomicamente, fisicamente, os corpos celestes, os astros, eles estão em uma posição que formam um desenho. E aí, astrologicamente, isso tem um significado, que é o que eu trago nesse vídeo de hoje. Mas antes, importante a gente lembrar do contexto maior. Por quê? Porque nós estamos ensanduichados, como o recheio de um sanduíche, nós estamos ensanduichados entre dois eclipses. E todo o recheio, toda a janela entre dois eclipses é muito fértil para a gente se conhecer, para a gente ver aquilo que não estava sendo visto, para a gente se curar e fazer as melhores, tomar as melhores decisões. E aqui estamos falando então do eclipse que aconteceu ontem, no dia 25, eclipse lunar de lua cheia. Se você não viu o vídeo, sugiro que você veja, vou deixar um card aqui no link da descrição do vídeo. E o próximo eclipse, que é no dia 8, ou seja, o que a gente está vivendo agora, até o dia 8, é um preparo para o começo do ano novo astrológico, porque a primeira lua nova de 2024 é nesse eclipse do dia 8. E aí eu volto para a imagem. Os astros estão distribuídos no céu em um desenho que forma um balde. Imagina um balde cheio que tem uma alça. Então lá no fundo do balde estão todos os astros, planetas, todos enfileirados, juntinhos, e lá no ponto oposto, sozinho, tem um ponto que é a Lua. Se a Lua por si só já é um gatilho no seu dia que vai disparando os eventos, as situações, e hoje é um dia muito interessante para você observar tudo isso, ela ali sozinha, hoje ela ganha mais importância, porque ela faz oposição, ela faz uma conversa com outros 3 astros. Então, primeiro ela toca o nó do sul, ela se une ao nó do sul. Então, vamos lá. A Lua fala de passado, nó do sul mais passado ainda, no sentido mais profundidade desse passado, só que o nó do sul, ele deixa claro os desequilíbrios, os excessos, onde ali se desvirtuou, através das suas escolhas, os resultados não foram bons. Em quais assuntos? Relacionamentos. Não pense somente em relacionamentos amorosos, da sua forma de se relacionar com amigos, com desconhecidos, com parceiros de trabalho, quais são os seus valores, quais são as prerrogativas nos seus relacionamentos, se você é leal, se você é desleal, se você é egoísta, se você sabe se relacionar, ou seja, você consegue ter essas respostas de acordo com os frutos que você tem hoje na sua vida, financeiramente, profissionalmente, amorosamente, nas suas relações afetivas de forma geral. Tudo isso aí a gente consegue identificar se essas dinâmicas de relacionamentos precisam ser ajustadas, e todos nós temos esse caminho de aprendizado. Então aí hoje, a Lua tocando esse nó do sul, tudo isso vem mais à tona ainda. E você pode observar aí. Coisas que estão acontecendo na sua vida hoje são indícios que pedem que você olhe para você mesmo e veja onde eu preciso ajustar aqui para que essa equação fique melhor. Aí ela faz um contato, uma oposição com o nó do norte. Aqui fica perfeito. Por quê? Lá nos relacionamentos, onde está a Lua e o nó do sul, é quando a gente vai para os relacionamentos, para os nossos fins profissionais, amorosos, mas o nó do norte fala, viu, antes de você se relacionar, olha primeiro para você. Então o nó do norte aqui é um convite para você se observar, ver quais são as suas reais motivações nesses relacionamentos e o que precisa ser ajustado. Em seguida, a Lua faz uma oposição com o Quiron. Quiron representa uma memória de dor, de abandono, de traição, de inadequação. Então, o que a gente faz? Para não sermos rejeitados, criticados, nós nos adequamos aos relacionamentos. E aí vem o grande problema, porque quando a gente se adequa, a gente pode estar mutilando algum aspecto de verdade nosso que a gente tem que deixar para trás para se adequar nos relacionamentos. Mas em algum momento essa fatura vai chegar e você vai sentir saudade daquilo que você abandonou em você mesmo. Então, Quiron é um convite que a gente tem para olhar para essa dor de inadequação, de rejeição e fazer algo com ela, fazer algo com essa memória, fazer algo com essa dor. E aí vem a beleza do dia,
com Mercúrio, o terceiro integrante com o qual a Lua faz a oposição. Mercúrio é entendimento. Mercúrio é quando você atribui àquela situação, a essa dor, a esse problema, um outro significado. E aí você pode fazer alguma coisa com isso. Porque enquanto esse significado for somente dor, que te paralisa, não vai te produzir bons efeitos. Mas vem Mercúrio e propõe que você, compreendendo o que tem de verdade por trás dessa dor, você consiga fazer algo melhor. Aí eu trago o livro, um trecho do livro, que me marcou profundamente. Cada vez que eu leio isso, eu tenho uma nova consciência. É uma fábula bem curtinha, um livro bem fininho, mas de muita profundidade e, como uma boa fábula, recheado de simbologias. E esse trecho que eu escolhi para hoje simboliza muito bem o que a gente está vivendo nesse momento astrologicamente. O nome do livro é O Cavaleiro Preso na Armadura, de Robert Fisher. Eu selecionei aqui um trecho falando aí de Mercúrio, de conhecimento, de percepções, novas consciências, sobre relacionamentos, né? Eu selecionei um trecho que está o cavaleiro, esquilo e a pomba, que chama Rebeca. O esquilo chama-se Sam. E os três estão ali percorrendo, né, toda a floresta, naquele caminho em busca da verdade. E o objetivo é chegar numa montanha, lá no alto da montanha, que esse cavaleiro precisa chegar para ele se libertar dessa armadura que está prendendo ele, né? E aí, ao longo desse caminho, eles vão passando por alguns castelos. Esse castelo que eles chegam hoje é o castelo do conhecimento. Olha lá, Mercúrio na astrologia, conhecimento. Eles chegam, se deparam com uma porta de ouro maravilhosa. Eles atravessam aquela porta, abrem, né? E eles se deparam com uma escuridão tão densa, mas tão densa, que o cavaleiro não consegue enxergar nem a própria mão. Aí ele vai tateando assim, ó, pelas paredes, né, onde ficam as tochas, normalmente nos castelos, para iluminar o castelo, mas não tinha nenhuma. Aí ele já se pergunta, né, nossa, um castelo com uma porta de ouro, mas sem tochas, que castelo é esse, né? Ele não se deu conta que aquele castelo é um castelo do conhecimento. Aí, quando eles entram, mal iluminado ainda, mas ele vê uma inscrição na parede, ele lê e está escrito assim: o conhecimento é a luz através da qual você encontrará seu caminho. Aí ele pensa, mas eu preferi uma tocha mais simples, né, do que ficar resolvendo enigmas, porque na verdade ele só quer chegar lá na montanha, mas ele precisa atravessar esse castelo, não tem como contornar ele, tem que passar por dentro dele, encontrar a porta de saída para seguir o caminho, né? E aí o Sam, que é o esquilo, fala para ele, olha, cavaleiro, essa frase aqui significa que quanto mais você sabe, mais claro vai ficar aqui dentro. Aí ele se dá conta que o esquilo tá certo, ele fala, tá bom, concordo que você tá certo. Quando ele concorda, fica um pouquinho mais claro lá dentro. O suficiente para ele olhar para outra parede e ver outra inscrição, e tá escrito assim: será que você não confundiu necessidade com amor? Ele fica meio perturbado. Aí ele fala, eu suponho que eu tenho que descobrir a resposta antes de conseguir alguma mais luminosidade aqui dentro, né? Aí o esquilo fala, sim, você tá entendendo bem rápido. E ele diz, ele tá muito bravo, ele fala, eu não tenho tempo para ficar brincando de perguntas e respostas, eu quero encontrar rápido o meu caminho por esse castelo, para poder chegar rápido ao topo da montanha. E aí vem a Rebeca e diz para ele, olha, talvez o que você tem a aprender aqui dentro é que você já tem o tempo que precisa. Aqui eu vou fazer uma pausa, porque a gente vai para os relacionamentos com o objetivo de alcançar alguma coisa. E nesse momento é quando a gente para e fala, calma, o que de verdade eu estou tentando buscar? O cavaleiro, ele não está com muito bom humor, receptivo para tudo isso, mas ele se dá conta de que aquela escuridão, ela é impeditiva. E sem a sua espada, ele não conseguia nem avançar, porque ele também tinha medo de avançar. E parece a ele que a única escolha que ele tinha era descobrir qual o significado daquela bendita daquela inscrição. Aí ele suspirou, resmungou um pouquinho, se sentou diante daquela parede e leu novamente. Será que você não confundiu necessidade com amor? Aí o Sam, que é o esquilo, se aproxima e diz para ele, cavaleiro, você amava a sua esposa,
Mas será que você não precisava dela? Olha a diferença entre amar e precisar. Será que você não necessitava dela? A ele, claro que sim, penso que sim. Eu necessitava de toda a beleza, de toda a coragem, de toda a alegria, de toda a inteligência, de toda a força que ela me dava. Aí quando ele para assim, ele se dá conta de que ele, exatamente por precisar dela, ele destruiu o casamento dele, porque ele só estava olhando para aquilo que era importante para ele. Aí ele começa a chorar e ele se dá conta do quanto ele tinha usado a esposa dele, porque ele precisava dela. E aí ele se depara com essa consciência e ele fala: eu queria tê-la amado mais e necessitado menos, mas eu não sei como eu poderia fazer isso. E aí quando ele vai tendo essa consciência, o castelo vai ficando mais claro e ele começa a perceber que ele necessitava do amor de Juliette, porque ele não se amava. Ele não se amava. Aí esse pranto se intensificou quando ele compreendeu que, se ele não se amava, ele não poderia realmente amar o outro. Ou seja, a necessidade que ele tinha dela era um obstáculo ao verdadeiro amor. Quando ele admitiu isso, onde havia escuridão, um brilho se fez. E o cavaleiro viu uma linda luz clara. Aí uma terna, doce mão tocou o seu ombro. Quando ele olhou para cima, entre suas lágrimas, ele viu o Merlin, que é o mago, sorrindo. E o mago lhe disse: você descobriu uma grande verdade. É somente quando nos amamos que podemos amar os outros. Bom dia, até o próximo vídeo.